certinho. Só confirma para mim se aparece para vocês que está sendo gravado. Aparece. Aparece? Sim. Tá bom. Sim. Tranquilo. Sim, então, a gente vai... Certo, obrigada. A gente vai dar início, então, à quarta formação do projeto Jornal na Sala de Aula. Eu vou ir aceitando o pessoal, né? Para quem não me conhece, eu sou responsável pelo projeto da edição de 2022. Nessa edição, a gente teve parceria, então, com a Fevale Unicinos para fazer as palestras online, trazendo alguns assuntos que eram importantes para ser abordado com os professores, estudantes da área da educação. Então, a literacia digital, uso de tecnologias digitais em sala de aula, que a Ana Líquera, então, vai abordar para nós. Enquanto isso, eu vou aceitando e também vou rolando aqui a apresentação. Tá, Ana? Ok. Bem-vinda. E obrigada. Pode colocar o slide 2 e já passar para o terceiro, que é onde eu realmente vou estar falando, já que tu fizeste a apresentação. Então, assim, nós vamos hoje falar do uso das tecnologias digitais em sala de aula, e que acaba fomentando aquela grande discussão, né? Uns são a favor, os outros são contra, e gera sempre no nosso espaço bastante dilema, bastante discussão, assim. Mas eu vou começar com uma frase que eu gosto muito, assim, que eu tomei para mim mesmo. As tecnologias, elas estão aí, e elas estão a nosso serviço. E elas vieram para facilitar a nossa vida. Então, não é questão de ser a favor ou contra o uso das tecnologias, mas saber usar para poder ensinar com elas ou através delas. Então, as tecnologias estão. A nossa opinião não vai interferir nisso, porque elas estão inseridas no nosso cotidiano. E pode passar. Então, eu sou a Ana, sou a professora Ana Eliker, eu sou professora, sou escritora. Eu realmente amo o ofício de escrever. Esse ano eu já publiquei meu 14º livro. 4 são da área de literacia digital, é a respeito do uso das tecnologias, e os outros são poesia, que é uma coisa que eu amo bastante, tanto escrever, quanto ensinar, quanto trabalhar com os alunos. Uma coisa bem importante, eu sou graduada na Fevale, fiz mestrado na Fevale, agora o meu doutoramento também é na Fevale. Eu sou professora graduada e mestre em letras, e agora o doutoramento é em diversidade cultural e inclusão social. Eu sou bolsista CAPES agora para desenvolver a pesquisa de doutoramento, né? Mas uma coisa bem importante para falar, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de frisar já no início, quando eu estou falando para professores, para colegas. Eu sou professora de escola pública há mais de 20 anos. Eu trabalho na escola pública, agora eu não estou mais no estado e no município, eu só estou no município, optei em ficar só com a rede municipal. Eu comecei a minha carreira docente em Novo Hamburgo, eu trabalhava na escola Oswaldo Aranha e no Pio 12, então eu dava aula em 2 realidades muito distintas, mas tanto quanto enriquecedora, não é uma melhor que a outra, elas são ambientes diferentes, tendo seus pontos positivos e negativos. E até hoje já estive em cargo de gestão durante muito tempo, mas trabalho na escola, desses 20 anos, 24 anos que eu já sou professora, eu estou na escola pública. Eu faço parte desse cenário de escola pública. Eu também faço parte de uma rede da Conectando Saberes desde 2018. E eu nesse grupo participam professores do Brasil, de diversas regiões do Brasil. E uma das coisas que a gente sempre levanta e apresenta é que nesta situação que a gente está, nós ainda estamos muito bem aqui no Sul. Nós aqui, eu moro em Rolante hoje, né? Eu sou daqui, então eu já estou há 13 anos trabalhando aqui. Eu vou a Novo Hamburgo só para estudar hoje. Eu estudo na Fevale, eu estudo em Novo Hamburgo, mas trabalho aqui. E essas mazelas sociais acontecem no nosso Brasil afora, é igual em todos os cantos desse nosso Brasil, assim. E nós temos, sim, diversas coisas boas e maravilhosas que acontecem na escola pública. E hoje nós vamos falar de um assunto que é a literacia digital, que é o uso das tecnologias. Mas em que contexto a gente vai trazer isso? Vamos ver a literacia digital
com a percepção do docente e do discente, a inserção dessas tecnologias e estratégias pedagógicas, né, para a gente poder usufruir delas, o jornal em sala de aula como um recurso pedagógico, como um material mesmo, e o desenvolvimento de textos híbridos, tanto físico quanto virtual, e construção do conhecimentos de forma, utilizando essas pedagogias emergentes, então. E para isso, então, para dar continuidade a esse, é claro que a gente precisa ter um pouquinho de teoria, né? A gente já está, às vezes, cansado de ouvir sempre as mesmas coisas, sempre que as coisas não mudam, a gente está na escola, às vezes a gente é quase que sufocado de tantas coisas que a gente tem de projetos, e só que isso que eu trouxe aqui hoje, ele não é nada novo, é algo que a gente já faz de uma forma muito imperceptível. Por exemplo, vamos pegar, então, a primeira ali, a BNCC. A BNCC, na verdade, ele é o nosso documento normativo e traz a possibilidade da utilização dos recursos digitais em situação formal de aprendizagem. Porque a própria BNCC, ela diz para compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de uma forma crítica, de uma forma significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais. Isso seria feito para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídia. Ou seja, produzir conhecimentos, resolver problemas, desenvolver projetos autorais e coletivos. Isso está na BNCC, página 64 até. Só que anterior à BNCC, que é o nosso documento normativo, bem novinho ainda, a gente precisa ainda estudar e se debruçar muito em cima dele, né? A Unesco já preconizava o uso, ela fomentava o uso das tecnologias e direcionava o uso dessas tecnologias em sala de aula. Então, já tinha pensando nesses recursos que os alunos dispõem e trazendo para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, como o celular ou outros recursos digitais, percebendo desta forma que estes, então, aparelhos de socialização, eles também apresentam uma possibilidade de recursos pedagógicos. Então, a BNCC, que é o nosso documento normativo, ele é imbricado com o nosso conteúdo de aula, nós precisamos trazer ele. E a literacia digital, então, ela é o processo que vai permitir o aluno ampliar os conhecimentos e usufruir de forma plena dos benefícios proporcionados pelas tecnologias, o que possibilita, ao mesmo tempo, ele vai ser consumidor das tecnologias, mas também autor nesses espaços. Então, ele vai ser um sujeito que ali, no ambiente, no universo midiático, ele vai criar. Então, assim, ó, quando a gente fala que ele vai ser não apenas um usuário, um consumidor que ele vai criar, a gente precisa ir um pouco além da alfabetização digital. E a literacia vai permitir isso. Então, a literacia digital, ela vai um pouco além disso. Aí nós temos ainda o híbrido, o ensino híbrido. Ele é um conceito que pressupõe ou que propõe ele respeitar a individualização do processo. Ou seja, quem é o meu aluno? E quando eu falo em híbrido, eu trago também esse conceito, que é uma proposta que mistura as coisas. Ela age de forma a integrar, de uma forma a utilizar o potencial de cada recurso que eu tenho, seja digital ou seja físico, né? Então, o híbrido seria isso. Seria pensar em todas essas misturas e nas inúmeras possibilidades de aprender em diferentes ambientes, ou seja, virtual ou físico, ou com diferentes recursos, né? José Morin, ele no livro, que depois até vou mostrar para vocês, o capítulo 1 do livro, ele coloca aqui, então, o significado de híbrido significa a mescla, ou blending, né? E ele coloca que a educação sempre foi misturada, sempre foi híbrida, sempre combinou vários espaços, atividades, metodologias e públicos. De fato, né, a gente inserido nesse contexto, a gente sabe que a gente sempre usa
de todos os recursos para estar ali na sala de aula com os nossos alunos. Esse processo, agora, então, com a inserção, o José Morra coloca que com essa mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo, porque ele é um ecossistema mais aberto e mais criativo. Ou seja, a gente pode aprender e ensinar hoje de inúmeras formas e em diferentes ou múltiplos espaços, né? Nós não estamos mais em salas de aprendizagem regular. Hoje podemos aprender e ensinar em diferentes espaços. Ainda, então, nós temos, com isso, falando da BNCC, ensino híbrido, literacia digital, nós temos, eu trouxe aqui também a aprendizagem criativa, e para a aprendizagem criativa, a gente cita o Resnick, né, que ela é uma abordagem que envolve as competências digitais em um processo de aprendizado híbrido. Ele já traz isso, né? Então, ele utiliza recursos tradicionais e recursos da tecnologia. Para o Resnick, o professor é um agente articulador e o aluno, autor do processo de construção do saber por informações, ampliando o pensamento crítico. A abordagem criativa ela é aquela que o professor ele vem também através de projetos, né, e proporciona ao aluno um ambiente para pensar, para criar, para compartilhar. Tem até aquela nuvenzinha da espiral do Resnick que ele coloca, então, a importância desses passos para as descobertas, né, para que o aluno consiga se apropriar do seu conhecimento. Então, pensando nesses 4 elementos aqui que a gente tem hoje, nós, em sala de aula, a escola, a coordenação, o que ela nos apresenta? Um conteúdo programático. Então, a escola, a gente já tem ali, vamos supor, vou trabalhar com o 6º ano, eu tenho um determinado conteúdo que eu tenho que dar conta. Esse conteúdo, ele vai conversar com a BNCC, vai conversar com a literacia digital e dessa forma híbrida, dessa forma de querendo uma aprendizagem criativa. E se nós queremos que o nosso aluno tenha uma aprendizagem criativa, como tem que ser a nossa ensinagem? Se eu quero que o aluno, por exemplo, desenvolva todas essas metodologias, assim, que o próprio Resnick traz na aprendizagem criativa, que é o tocar, que é o criar, que é o experimentar, que é o compartilhar, que assim ele vai aprender. Se eu quero uma aprendizagem criativa, como tem que ser a minha abordagem? Será que a minha abordagem pode continuar sendo só tradicional? Será que eu posso usar a tecnologia? Será que é só colocar uma lousa eletrônica na minha sala? Vou estar usando tecnologia, vou estar ensinando literacia digital e pedindo para o aluno copiar as coisas ali. Como funciona isso? Então, se a gente quer uma aprendizagem criativa, a nossa abordagem, a nossa ensinagem tem que ser repensada também. E para isso a gente tem bastante recursos. Então, unindo tudo isso, ele vai funcionar como um elo. As coisas hoje não podem ser mais separadas. Por exemplo, é vital o uso das tecnologias, elas estão aí, e elas têm uma rapidez de informação, uma acessibilidade do acesso à informação que esses alunos têm, e nesse processo, o professor se torna cada vez mais indispensável e importante. Por quê? Porque informação não é conhecimento. Nós temos que transformar essas informações em conhecimento que seja útil para esses alunos. E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai trabalhar, então, com essa rapidez de informação, com esse acesso rápido que as pessoas têm, que as crianças têm, né? Então, se a gente fizer um elo, colocar tudo dessa forma e apresentar a nossa ensinagem um pouco mais flexível, a gente vai ter vantagens. E nesse processo a gente vai o respeito ao ritmo do aluno, aprendizado misto, a avaliação ela vai ser baseada também num processo. As salas elas passam a ser salas de aprendizagem. Nessa sala de aprendizagem o professor ele tem a figura de um mediador. O aluno ele é o protagonista do seu processo. Eu sei que essas coisas assim acabam soando muito tranquilo no papel. O papel aceita tudo. De fato, o papel aceita tudo. Só que como a gente vai trazer esse aluno
continuar dando conta do nosso conteúdo, das nossas informações, das nossas necessidades como ensinante, para fazer com que ele saia, para que esse aluno retenha informações, retenha conhecimento. Próximo. Com isso, cada professor, cada turma, ela... E sabe disso, o professor que é sala de aula sabe que pode ter, numa mesma escola, 2 7º anos. Mesma escola, mesmo bairro, a turma é diferente. A formação de turma é diferente. Aqueles elementos ali na sua individualidade, é tão plural o universo de cada um, que quando se junta, a turma fica uma... Eu tenho um 7º ano que rende super bem, o outro é mais truncado. Por quê? Porque a formação de identidade que é construída ali pelo aquele coletivo, ela só é única naquele coletivo. Então, tem determinadas atividades, tem determinados procedimentos que vão fluir super bem numa turma, não vão funcionar na outra. Então, nós estamos cada vez mais... não seria soltos, mas nós estamos cada vez com uma liberdade maior para buscar, para encontrar essas informações e passar a formação para os alunos, porque eles, de uma certa forma, também se constituem ali naquele grupo, e cada grupo vai render e fazer de uma forma. É claro que eu estou falando aqui de uma aprendizagem que vai contemplar, então, toda essa dinâmica de envolvimento, de trazer o aluno para a conversa, né? De trazer o aluno para esse meio mesmo. Assim, então, dentro do uso das tecnologias, dentro dessas informações que a gente tem, nós temos o jornal, que é esse projeto que já tem algum tempo, né, desenvolvendo. Eu trabalho sempre com jornal, primeiro, porque eu acho um recurso bem barato, ele não precisa ser do dia, então tem situações assim que, principalmente, a gente que às vezes não tem recurso, às vezes a gente não tem livro suficiente. Hoje eu até trabalho numa escola que é maravilhosa, tem biblioteca, tem acesso, tem tudo, mas a gente sabe que tem situações de alunos que não têm um material de leitura em casa, que ele precisa levar, que ele só tem o livro didático, que eles não têm, que são as casas, elas não têm muito. Então, o jornal, ele traz, então, em termos de conteúdo, né, o que a gente pode, antes de pensar o que a gente vai desenvolver com o jornal ele traz para dentro da sala de aula situações reais do cotidiano. Quando ele traz isso para a sala de aula, o aluno se percebe ali. Quando tem situações assim, quanto mais local, mais de cidades vizinhas, de cidades conhecidas, de aquele jornal for, mais ele vai atingir aquele aluno, porque a notícia é dele, ele faz parte daquele universo. Sem contar que ele traz, além da informação, aquele posicionamento de leitura crítica, né? E se nós pegarmos, a gente pode trabalhar tudo num jornal. Por exemplo, lá a gente trabalha figuras de linguagem só no primeiro ano do ensino médio, né? Que é o conteúdo. Lá no 9º ano a gente já dá um pouquinho. Mas a gente pode, desde o 6º ano com o jornal, fazer eles perceberem algumas figuras de linguagem que também estão presentes. A linguagem apelativa, como o anúncio se posiciona. Qual é a linguagem que tem, por exemplo, olha a riqueza de nós pegarmos uma reportagem. A reportagem, ela vai trabalhar de uma forma mais abrangente e investigativa, né? Mas ali naquele texto a gente consegue identificar o porquê, o que, o como, o quando, o onde. Então, tem uma sequência de questionamentos, né? De interrogações que a gente pode fazer, e a gente pode fazer um mesmo texto, uma mesma reportagem, a gente pode trabalhar no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Depende a forma que a gente vai entregar aquilo para o aluno, os questionamentos que a gente vai fazer para aquele aluno e o que a gente vai pedir de volta. Então, isso é muito, muito importante. Eu gosto dos dois, eu sempre trabalho com o físico e com o virtual. Em 2018, eu cheguei uma vez na sala de aula e tinha saído uma reportagem bem grande, até no NH, a respeito de um acontecimento na cidade.
Gente, era algo muito comum, porque era uma pessoa conhecida e tal, que havia sido assassinada. E daí eu trouxe, vamos investigar. Vamos ver o que está no jornal impresso, o que está nas redes sociais, o que está no Facebook. Fomos para todos. Quem tem Facebook, olha no Face. Mas vamos olhar nos jornais também, nesses virtuais mesmo. Primeiro, vamos olhar em qualquer site. Daí eles perceberam a diferença deles pegarem um site de notícia real, que também tem um jornal impresso, a veracidade daquela informação e os exageros nas outras, as colocações errôneas e às vezes até muito preconceituosas, muito ofensivas das redes sociais para o mesmo assunto. Então, lá no 9º ano, tu pode trabalhar tudo isso. É claro que vai depender da forma que a gente vai chegar, porque existe, sim, uma riqueza de gêneros textuais dentro de um jornal que pode ser abordado, que pode ser trabalhado, que pode ser... E com todas as regras, volto a dizer que um jornal ele não é específico para... Porque a linguagem dele, querendo ou não, é uma linguagem acessível. A forma que ele é distribuído no papel, ele também a gente pode trabalhar desde das chaves até a manchete, a forma que tu coloca, aquela linguagem apelativa, aquela linguagem mais formal, a informalidade dos textos. Então, isso a gente tem tanto no impresso quanto no virtual. Só que o impresso, ele acaba sendo, nessa faixa etária para o aluno, muito importante. Os alunos, hoje, eu acredito que quase que universal, as crianças, os nossos adolescentes, estão com exagero de tela em jogo. Só que eles não estão fazendo desse recurso que é os nossos celulares, né? Todo mundo tem um celular, todos os nossos alunos têm, muito até a condição social deles, bem precária, às vezes eles têm um celular também, e eles conseguem estar ali. Pode passar. Aí, o que a gente faz a emenda disso? A partir do momento que eu permito, que eu trago também essas coisas, esses artefatos para a sala de aula, para a minha sala de aula, das tecnologias educacionais digitais, eu preciso saber utilizar e ensinar o meu aluno a utilizar. Por exemplo, eles dominam a internet. Não, gente, eles sabem joguinhos, eles sabem essa parte de comunicação social, mas eles têm dificuldade incrível em usar o Word. Tu vai pedir para ele formatar, para ele colocar letra maiúscula, para ele colocar texto justificado, eles vão ter dificuldade. Então, a gente tem que... Não, vamos ver como a gente vai fazer. Como é possível fazer isso? É possível fazer no celular, tem escolas que têm laboratório, dá para trabalhar ali o digitar. Hoje, eles até digitam com bastante rapidez nos celulares. Mas como eu vou ensinar isso para eles? Como ele vai formatar, como ele vai fazer um título, como ele pode trazer uma manchete, como ele pode fazer essas coisas também de forma ali no digital. Por exemplo, fazer uma capa super legal, o Canva, ele é super fácil de usar no celular, tranquilo, os alunos usam. Eu trabalho em escola pública e permito que os alunos usem o celular na maior parte das aulas, que a gente traz essas coisas, sempre trabalho entre o físico e o digital para eles fazerem. E eu percebo que tem muitas crianças mesmo, ou adolescentes, que preferem fazer manual ainda, que ainda gostam de fazer aquele desenho. Então, às vezes, uns fazem o desenho, tiram foto e colocam lá. Isso é feito às vezes também. Então, eu preciso saber ensinar eles a utilizar. E eu preciso partir também de um início, né? Se o meu aluno não sabe usar o Word, ele não sabe fazer um slide legal para uma apresentação, eu tenho que voltar e ir usando desde esse princípio. Ensinar ele a utilizar. Ele sabe mandar um e-mail? Ele sabe o tipo de texto que vai no e-mail? Qual é a linguagem? Formal, é informal? O que eu posso ter? Como eu faço, por exemplo, hoje, um requerimento ali, mesmo de forma digital? Como eu faço isso? Então, ele tem que ser ensinado. E a literacia digital, ela permite ir além, que ele consiga usar, usufruir e criar novas coisas, criar
nem que seja memes, história em quadrinhos, usar o que ele tiver a seu alcance ali para criar também. Ele não vai ser mais um consumidor de notícia, mas ele pode contar uma notícia, ele pode trazer em forma de notícia algo que aconteceu na casa dele, mas se tu fosse fazer uma reportagem sobre o teu café da manhã, como seria essa reportagem? Se tu fosse colocar uma notícia, como tu daria isso? E tudo isso a gente tem que estar dando suporte para esses alunos. Uma coisa bem importante aqui, a educação ela está inserida na sociedade que é tecnológica e que funciona em rede. Dentro disso, como garantir a segurança do aluno no aprendizado online, no desenvolvimento da literacia digital? Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai... Porque se eu permito que ele está aqui, que ele procure insight, como eu vou ensinar ele, né? Porque também nós precisamos, alguém precisa ensinar esses adolescentes a se protegerem. Alguém precisa ensinar. Então, é mais uma coisa para a escola. Não, talvez seja junto com a escola, todos aprendem, porque confesso que eu aprendo muito. Eu estou desde 2017 utilizando o celular em sala de aula como um recurso pedagógico, e eu aprendi muita coisa com eles. Muita, muita, muita coisa mesmo, porque eles trazem, eles compartilham tudo. Mas, assim, muito importante o professor falar sobre cuidados e proteção de dados pessoais, tipo senha, segura, não passar senha, não passar informações pessoais, não clicar em nenhum site lá que está te dando alguma coisa mágica, cuidar, então, com essas fake news, deep fakes, né, que é um pouquinho mais... porque é uma responsabilidade social. Então, nós ajudarmos o nosso aluno nisso é o primeiro passo. Vamos usar as tecnologias em sala de aula, vamos trazer o celular como um recurso para a sala de aula? Ok, perfeito, é possível sim ele estar, tanto celular, tablet, ou os notebooks, o que for, né, para dentro da sala de aula. A gente precisa não apenas ensinar ele a usufruir daquilo, a interagir com aquilo, a usar, a criar, a se posicionar, mas manter-se seguro ali. Então, essa parte de segurança pessoal também é bem importante que a escola auxilie, ajude nesse sentido, para que eles também consigam ter esse uso seguro, que é uma das coisas que até mesmo a gente, né, aprendeu por exemplo, a ter bastante proteção quando tu está filmando alguma coisa, quando tu está, até onde tu pode mostrar onde tu mora, até onde tu pode... Então, essas coisas os alunos precisam se manter seguro. Uma fotinha, por exemplo, que tu manda, mas mandei com uma visualização única. Uma foto, um nudezinho com uma visualização única. O cara printa, passa adiante. Então, a gente tem que ajudar eles também, porque eles estão numa fase de descoberta e, querendo ou não, aqui é um ambiente que te induz a muita coisa, ele te traz muito desejo de fazer coisas e, às vezes, ele não te dá o tempo para pensar sobre o que tu fez. E quando vir, tu já clicou, tu já passou, tu já fez. E assim também, uma das coisas muito grandes é a responsabilidade social. Nós temos que ensinar os nossos alunos a se sentirem protegidos aqui e proteger os outros. Se tem uma publicação, tu tem vontade de publicar lá um palavrão, dizer que não faz. Cuide das palavras, cuide das postagens, não reposte nada. Tu viu alguma coisa assim, de um videozinho, alguma coisa assim que é prejudicial a alguém, não passa, não... Para ter essa segurança dele e das pessoas que estão com ele. E de nós mesmos, né? Por exemplo, um professor também não quer ser filmado lá, às vezes a gente faz umas... e fica, né? Parece que a gente está... Então, essas coisas a gente precisa ensinar eles. Não repostar fotos que não têm autorização, essas coisas todas. Então, diálogo de segurança, ele entra junto com a tecnologia na sala de aula. Vamos permitir o uso, vamos dar, então, esse aprendizado de segurança. Então, com tudo isso que a gente está de teorias, de coisas trazendo, de informações, eu vou falar um pouquinho de como eu já trabalho há algum tempo. Então, assim,
eu sou professora de língua portuguesa, 6º, 7º, 8º e 9º, eu tô este ano nessas turmas. E assim, uma das coisas que eu faço sempre com eles, eu gosto muito de trabalhar no documentos. Então, eu já crio um documento, e o documentos, o Google Documentos, a gente consegue fazer muitas coisas ali dentro, a gente consegue elaborar, eu deixo a minha aula toda ali, o coordenador pedagógico tem acesso ao que eu estou trabalhando, ao texto que eu trabalhei, ao exercício que eu fiz, porque eu compartilhei o meu plano pedagógico com o coordenador. E eu tenho que eu tenho toda a aula, inclusive perguntas, as provas, tudo que eu vou fazendo para passar para os alunos, e ainda o compartilhado com os alunos. Eu também faço com eles, escrevo, a gente vai fazendo vários procedimentos dentro desse Google Documentos e que vai colocando ali para a gente compartilhar. Então, dessa forma, os alunos veem o que um está fazendo, o que o outro não está fazendo. Então, é uma forma ali da gente hospedar os nossos trabalhos, da gente ter um texto de forma... Não, está ali. Tem atividade para fazer? Está ali, está acessível, fácil. Não, eles podem ter isso em celulares normais, não precisa ser celulares muito... Então, e dentro do próprio Google Tradutor, do Documentos, né, ainda, eu posso escrever até de formas coloridinhas, não sei se dá para ver meio aqui assim, mas eu posso trocar as cores, eu posso fazer QR Code ali dentro, eu posso fazer... A gente pode tem muitas vantagens usar ele, e usando ele mesmo, os próprios alunos conseguem criar ali dentro. Outra coisa que eu tenho sempre o Google Tradutor, né, para eles também, e assim, eu também sou professora de língua inglesa, disse, mas tem o tradutor que faz tudo. Gente, o professor de português e de inglês sabe da estrutura da língua, da importância de uma estrutura, né, da língua, por exemplo, português, sujeito, verbo e predicado. Inglês já não é assim. A colocação verbal, as formas. Então, o Google Tradutor, ele vai ajudar para o aluno procurar a palavra, vai ajudar, e é importante eles terem. Eles precisam, esses recursos todos estão para facilitar, mas ele não pode se apoiar, por exemplo, num Google Tradutor para traduzir um texto e entregar. Ele não pode numa conversa, porque são expressões, a língua ela tem uma estrutura que difere do inglês, assim como todas as línguas, todos os idiomas, né? Então, mas ele precisa saber fazer. Até, assim, um QR Code. Eu já fiz prova, que a primeira pergunta da prova, eles precisavam ler o QR Code para responder. Então, eles liam o QR Code, respondiam a questão. Outras, eles já pedi para eles fazerem um texto no Documentos e transformar o texto num QR Code para um outro grupo ler. Então, a gente vai pedindo para eles, e eles conseguem fazer. Se vocês, por exemplo, assim, eu não tenho segurança, eu não sei como converter um texto do Word para um QR Code. Gente, se vocês conversarem com os alunos de vocês, do 6º ao 9º ano, eles vão descobrir como se faz e logo vão mostrar para vocês. Porque, na verdade, quando eu comecei assim, lá, que era o uso destes. Então, o conversor para QR Code, o Google Tradutor. Aqui embaixo eu tenho um mapa mental. O mapa mental, ele tem uma vantagem incrível, tanto físico quanto o digital. Porque o mapa mental, ele, de forma mecânica, quando tu vai alinhando e puxando os dados, as informações, tu consegue, de uma certa forma, fazer com que o teu cérebro também fixe mais aquelas palavras ali. Então, ali o mapa mental tem o Mentimeter, eu acho que eu fiz esse ali, mas depois eu deixo todos ali para vocês. Esse QR Code até tem uma frasezinha ali para olhar, porque eu ia fazer uma atividade, mas como a gente sempre acaba se perdendo no tempo, né? Então, ali, eles são possíveis de leitura. Hoje os QR Codes estão cada vez melhores, eu acho que tudo tem QR Code, né? Porque tu consegue pagar conta, tu consegue pagar um Pix, tu consegue tudo pagar por uma leitura, assim, de um QR Code. Outra coisa, assim, que é muito legal e que os alunos amam muito, gente, é joguinhos. E como a gente faz esses joguinhos? É claro que dá trabalho, não é uma coisa tão fácil. Por exemplo, o meu 9º ano,
Eu brinco com eles que eu faço chantagem com o Kahoot, porque se eles se comportarem, eu transfiro, então, todas as perguntas que a gente fez, que a gente estudou sobre um texto, eu coloco no Kahoot para a gente fazer o jogo, para ver, porque eles amam estar no pódio lá, eles querem saber quem fica em cima, quem tirou, quem acertou mais. O Kahoot, ele é um aplicativo, ele permite criar os jogos, então, tu tem um texto lá, eu, por exemplo, trabalhei, o último texto que eu trabalhei com ele, estava trabalhando sobre, era o escravo era sobre o Esopo, e falava sobre escravidão, tudo, e eu queria trabalhar um pouco o racismo estrutural, e daí eu trouxe o texto para eles, eles leram o texto, e as 10 perguntas do texto, eu não dei para eles no papel, a gente fez um jogo no Kahoot, e eles conseguiram muito mais, só que daí a gente pode também determinar quanto tempo, né? 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos e 60, né? É claro que quando eles precisam voltar no texto para responder, a gente não pode deixar muito curtinho ali. E eu até tinha deixado, e daí depois a gente refez com um tempinho maior para eles voltarem, porque eles também vão dando feedback. Ah, eu consigo fazer nesse tempo, isso dá. E o Kahoot também, gente, para iniciar, para não precisar fazer o seu próprio jogo, a gente pode pegar pronto. Tem de conhecimento, tem de todos os conteúdos. Os de conhecimento gerais, eles são bastante acessíveis para eles. Os de filme é uns que eles acertam bastante também, e de jogos, né? Então, quando são essas perguntas, assim, de conhecimentos gerais, até de coisas de TV, assim, eles sabem bastante para a gente começar, né? Então, vamos pegar um ali pronto, não precisa pagar, é todas essas que a gente faz login através do teu Gmail mesmo, tu entra direto pelo Gmail, tu consegue acessar. O WordWall, daí já trabalho mais com 6º ano, porque ele também faz esses joguinhos e ele tem roleta. O aluno clica, gira a roleta, e daí cai na pergunta que ele tem que responder. Ou tu pode, o mesmo assunto, trabalhar em escolha caixa, escolha um número, e o aluno vai participando, e eles gostam muito. O WordWall, quando um erra, tu não precisa tirar da roleta, tu pode deixar, né? E daí o outro é louco para tirar aquele, porque já sabe, porque já saiu, para poder responder no lugar do colega que não conseguiu. Próximo. Então, são outras plataformas que tem, assim, o Google Conquer para te criar mapa mental, para mais um bloco de anotações, assim, esse quiz aqui não é tão interativo, porque o Kahoot, quando tu põe assim, para jogar ele gera ou um QR Code ou um número que o aluno coloca no celular, então, ele lê a pergunta, por exemplo, quem tem lousa eletrônica na sala pode fazer, quem não tem pode fazer com o computador e projetor, porque daí fica fácil ele visualizar a pergunta grande e ele vai responder no celular dele. Eu uso cada 3 num celular, porque os meus alunos nem todos têm, né? Eles não têm internet também, dados móveis, a gente é meio pobrezinho, e eles ficam de 3 em cima do celular, e eles ficam assim, eu sei. E quando um responde ou aperta errado, não tem como voltar, e daí já respondeu, porque no Kahoot interfere o tempo de resposta e a resposta correta. Então, às vezes, respondeu rápido, mas respondeu errado, daí também já perde ponto, tem todas essas coisas. Mas eles realmente é o que eles mais gostam, assim, de trazer. Próximo. Aqui é um pouquinho do mapa mental. Esse mapa mental, eles fazem bastante, fazem no celular. E uma das coisas que eu percebo, assim, eles têm bastante dificuldade de salvar e enviar, porque daí isso precisa de uma internet um pouquinho mais. O que eles fazem? Eles escrevem, fazem o mapa mental, porque o mapa mental tu pega ali, tu puxa naquele maisinho para baixo, sai uma setinha, puxa para cima, sai outra setinha, coloca o teu tema norteador, por exemplo, é uma notícia, o que fala, qual o assunto, o que tu quer, eles vão, e daí eles fazem print, recortam, colam lá no Google Documentos, ou passam para o colega fazer. Então, tem essas vantagens também que a tecnologia pode dar para eles. Aqui até o meu Canva mesmo, onde eu estava fazendo os slides para essa apresentação. E o Canva é gratuito.
E eu já uso o Canva há muito tempo, e eu descobri que ele é gratuito, e o Pro dele, tu pode fazer grátis por 30 dias sem colocar cartão de crédito, que eu adoro, porque daí tu não dá todas as informações, tu pode, quero testar por teste grátis por 30 dias. Eu vou lá e testo. Eles passam 2 semanas, eles já liberam para um novo teste grátis. Então, eu já estou há mais de ano com teste grátis usando o Pro. Consigo fazer várias coisas ali. E os meus alunos também descobriram isso, então agora todos eles têm o Canva Pro, mas o Canva Pro com aquele teste grátis que tem. E ele tem, tu pode fazer, inclusive com movimento, né? E o aluno gosta muito disso, de colocar a imagem dele em movimento, de puxar os slides, as apresentações aqui, por exemplo, até para gravar. Se vocês virem abaixo dessa setinha, desse retângulo roxo, tem gravar agora. Por exemplo, eu poderia gravar com a minha imagem essa apresentação aqui no fundo, deixar toda gravadinha aqui nesse que é gratuito, que eu estou usando o Pro, sim, mas ele é o gratuito, e mandar esse vídeo em MP4 para seguir. Então, este aqui, para gravar, tu quer deixar uma coisa diferente para os alunos, contar histórias, é perfeito. Por exemplo, eu gosto muito de emendar as histórias uma na outra e trazer para o aluno alguns pontos chaves para a gente fazer as emendas. Aqui no Canva, a gente consegue ir delineando dessa forma, o que facilita, porque uma das coisas que a gente precisa ter com os alunos é essa troca entre o digital e o manual. Por exemplo, os meus alunos do sexto ano, eles estão escrevendo uma história, eles criaram o personagem manualmente na aula de artes, eles criaram um bonequinho, e esse bonequinho aconteceu um fato com eles, e eles contaram a história, eles foram no Canva, desenharam, escreveram a história para montar tipo um e-book, porque tem como montar livro, tem como montar em A4, tu pode escolher o formato ali nos diferentes recursos que tem. Então, facilita bastante essa mistura toda que se tem com os alunos. E aqui muitos também pintaram o manual, tiraram foto e colocaram ali. E interação com o tempo real, que era uma das práticas que a gente até ia fazer hoje, tu pode fazer ali, esse tu pode fazer também, isso tudo dá para pedir para o aluno fazer no final da aula ali, vamos colocando uma palavra, e tu pode usar, tem várias plataformas, mas esse Mentimeter aqui, ele é bem fácil, ele também todos esses são gratuitos, é claro que a gente coloca as informações ali, tipo e-mail, e faz uma senha, e a partir do momento que tu te loga ali, então é fácil e super acessível, sempre mantendo para passar para os alunos, eles não são pesados, eles podem estar, os dados móveis dos telefones também suportam. Eu, por exemplo, até então, agora que eu tenho internet da escola, depois da pandemia, porque até então eu também só usava dados móveis para todas essas coisas. Então, são coisas que são passíveis de carregar. O que é muito pesado, que vai rápido a internet, são vídeos, né? Mas essas outras coisas a gente pode fazer. Essa misturinha, então, que a gente tem de tudo isso, trazendo o aluno para compartilhar, para fazer essa troca, para participar junto, ela desperta, assim, a criatividade, a autonomia, a motivação, a familiaridade, porque ele tem o próprio recurso, porque o celular, ele é algo muito íntimo hoje, é como se fosse uma partezinha da pessoa, e os alunos também têm isso, eles têm o celular como algo muito importante, então ali eles já sabem muita informação, tanto que às vezes, uma das coisas que chama atenção é que às vezes, por exemplo, se tu tem um iPhone, tu usa de um jeito, daí o outro já não sabe usar, se tu tem um Android é de um jeito, então muda de um. A gente também, né? Claro que também a gente vai... É igual dirigir um carro, todos os carros são iguais? Não, todo carro é diferente, todo carro é um pouquinho, tem uma coisinha a mais, um recurso a menos, só que a pessoa que usa aquilo, ela tem tanta habilidade que ela sabe, às vezes a gente é super... vou lá pegar, vou saber, não. Mas qual é a senha? Não é nem só saber a senha, as entradas ali também são muito diferentes, pelos diferentes modelos e por tudo que tem no mercado, né? Que é uma facilidade. Mas a gente precisa pensar hoje, então, como está sendo a nossa ensinagem, né?
com as considerações que o professor é mediador. E o que é um professor mediador? Ele vem para esse esclarecimento de dúvidas, né, sobre as ferramentas, sobre a disciplina, sobre... O professor, ele tem o conhecimento, ele tem esse empoderamento de saber que aquela informação tem que ser passada para um saber, para um conhecimento. O aluno precisa se apropriar dos saberes, né? E essas competências, essas habilidades digitais, elas vão dar mais autonomia para o aluno de diferentes níveis, né, de ensino e de idade. Tem várias formas e várias coisas que a gente pode trabalhar em diferentes níveis e diferentes formas. Sujeitos, conteúdos e tecnologia, né? O processo é de interação, não apenas de utilização de editores de texto, mas criadores de informação, criadores de conteúdo, nesse sentido. Então, eu trouxe aqui que não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais, e, sobretudo, os papéis do professor e do aluno. Cada vez mais importante é o professor, porque está cada vez mais volátil o saber, está cada vez mais volátil a informação, está cada vez mais solta. Então, o professor é aquele que hoje vai pegar sim na mão e dizer, tem que ser assim, por isso, por isso, por isso. Então, eu vou abrir para perguntas. Eu vou mostrar, assim, ó, os livros. Eu acho que dá para ver esse aqui. Esse livro é o Ensino Híbrido. Eu peguei o conceito de ensino híbrido do José Morin, que escreveu o primeiro capítulo. Esse aqui é um livro também que os professores têm que ter, que é do Mitchell. O Resnick, ele é do MIT. Esses dois livros, assim, eles foram no Brasil pela editora Penso, pela Fundação Lehman e Instituto Península, e o livro de literacia digital, então, que são os 3 livros que eu peguei, os conceitos daquelas teorias que nós começamos bem no início desta fala. Então, aberto para perguntas, quase estourando o tempo, né? Vou deixar livre, então, né, se alguém tem alguma dúvida, pode ficar enviam às vezes pelo WhatsApp, outros também podem colocar aqui no chat, né, a gente lê também, e aí tirar as dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade, pessoal. Obrigada, Ed. A Ed colocou assim, ó, Ana, muito legal, Ana, parabéns, minha abordagem, gratidão ao GESC, ao Grupo Sinos, Jornal na Sala de Aula e Fevale. Seu áudio não está saindo, Ana. Obrigada. Ah, tá. Obrigada mesmo. Isso, no QR Code estava isso mesmo. Ensino livre é uma proposta de ensino que respeita a individualização do processo. Olha, assim são os alunos. Passou o QR Code ali na tela, o aluno, ele também, os nossos alunos, eles são bastante ligadinhos nessas coisas. E uma das coisas legais que dá para fazer também é colocar uma surpresinha dentro do QR Code. O primeiro que lê ganha. Tipo, o primeiro que responder ganha, pode vir aqui buscar um bombom. Daí eles vão se ligar a essas percepções também de informações soltas. Eu que agradeço, que legal. Obrigada, Juliana. Obrigada, Edilane. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Tem alguma dúvida? Ó, ela é estudante de pedagogia. Ai, que legal. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Agora é um tempinho que a gente pode... Ainda temos um tempinho, né? Sim. Mais 5 minutinhos. Aqui as do chat, eu acho que já foi mais agradecimento mesmo, não tem Mas perguntas, só colocações, não chega a ter nenhuma pergunta específica. se alguém tem alguma dúvida quiser chamar, porque eu tenho contato de todo mundo, né? Pelo WhatsApp. Encaminhei, então, a comunicação e o link também de acesso. Se alguém tiver alguma dúvida também pode enviar por ali. Queria agradecer a participação de todo mundo. Ana, muito obrigada. Obrigada. Por suas colocações também. Agradecer a presença de todos, e inclusive de novos que eu não conhecia ainda, assim, pelo nomezinho, já são novos. Ai, que legal. Convidar vocês para a última formação que a gente vai ter, agora em outubro, acompanhar as comunicações do Grupo Sim, jornal, sai nas redes sociais. A gente comunica também no WhatsApp, eu mesmo que envio para vocês, que eu fico incomodando vocês, né? Eu encaminho, então, a comunicação para vocês se inscreverem na formação do projeto, tá bom? Queria desejar uma ótima noite para todo mundo e a gente se vê na próxima. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, obrigada pela participação, pela acolhida, pela oportunidade. E se realmente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me contatar, depois ela pode me mandar ali também para o meu WhatsApp, ela tem meu WhatsApp, podem me chamar também, se quiserem alguma dos livros ali, também podem me chamar. Obrigada pela oportunidade, bom descanso a todos agora. Bom descanso para todo mundo. Merecido. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.